Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Oliveira do canal SOS Matemática. Hoje eu venho trazer para vocês um conteúdo sobre plano cartesiano ortogonal. E também aí a gente vai, dentro desses conceitos, desses exemplos, a gente vai também inserir aqui pares ordenados, né, ou coordenadas de um ponto. E também igualdades de pares ordenados, tá bom? Então olha só, vamos ver aqui. Vamos primeiro estudar, fazer aqui uma separação no quadro. Eu vou representar aqui um plano cartesiano ortogonal. O plano cartesiano ortogonal nós temos aqui duas retas ortogonais, ou seja, o que significa ortogonal ou perpendicular? Quer dizer que nós formamos quatro ângulos de 90 graus. Então aqui nós temos um ângulo de 90, aqui outro de 90, mais um de 90 e outro de 90. Temos quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos que medem 90 graus, ok? Então tá, então eu só representei ele aqui porque a gente vai... Deixa eu deixar um aqui, vou deixar aqui de modelo aqui. É um quadradinho com uma bolinhazinha dentro, a representação simbólica de um ângulo de 90 graus, ok? Essas duas retas, a gente vai denominar ela aqui, ó, de eixo X e eixo Y. Esse eixo Y, nós chamamos aqui de eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. E esse X aqui, nós chamamos de um eixo das abscissas. Das abscissas. Então vejam bem. Essas duas retas, denominado eixo das abscissas, que é no eixo horizontal, e o eixo das ordenadas, que é no vertical, claro, perpendiculares, né? Elas formam quatro quadrantes aí. Então, os quatro quadrantes são quatro regiões. Então aqui nós temos uma região. O que é uma região? É uma área, isso aqui tudinho, uma região. E aí tem uns quatro, tá? Eu fiz aqui a rachuração de uma delas, só para quem apresentar. E aqui nós temos aqui o primeiro quadrante. O primeiro quadrante no sentido anti-horário. Segundo quadrante, a gente vai chamar de quê para não escrever quadrante? Terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá bom? No sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Cada quadrante, a gente pode fazer a representação dos quadrantes por coordenadas. Ou seja, a gente vai representar por pontos. E esses pontos têm uma coordenada. Aqui eu vou descrever de uma forma geral, assim. O que é um par ordenado? Bem, par porque são dois, né? Ordenado porque está numa ordem. Então, primeiro vem a abscissa desse ponto. Vou chamar aqui de ponto P. Vou representar, a gente representa o ponto por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E os elementos aqui dentro por letras minúsculas. Então, esse primeiro elemento aqui do par ordenado, nós chamamos de abscissa do ponto. Abscissa do ponto. Nesse caso aqui, o ponto P, representei pela letra P. E esse Y, a ordenada do ponto, também ponto P, tá? Aqui é o ponto P que a gente está trabalhando, o ponto P. Então veja bem, ele vai nessa ordem. Primeiro a gente tem a abscissa do ponto, que é o valor de x, né? Tá nesse eixo. E segundo, a ordenada do ponto. Então deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui, por exemplo, o ponto A, 3 e 5. Então, como é que eu leio isso? Aqui é o ponto A de coordenadas, na abscissa, as coordenadas desse ponto A. Tem a abscissa 3 e a ordenada 5. Ok? Então, esse par ordenado, a gente pode dizer assim, ó. Posso dizer assim, coordenadas do ponto A. Coordenadas é a localização desse ponto num plano cartesiano.
coordenadas do ponto A. Então a abscissa desse ponto é 3 e a ordenada é 5. Ok? Essa é a leitura que a gente faz. Eu vou pegar aqui uma outra leitura. Ponto B, menos 2 e 3. Então eu tenho aqui as coordenadas do ponto B. Observe que os pontos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. E aí nós temos aqui a abscissa desse ponto B, menos 2, e a ordenada do ponto B é o 3. Tá bom? É sempre bom a gente conhecer os termos, né? Em vez de dizer assim, x é menos 2, y é 3, é melhor chamar pelo nome. A abscissa do ponto B, se for representado pela letra B, a abscissa do ponto A, a abscissa do ponto B, e assim vai. Certo? Então a gente sempre diz com relação àquele ponto, que ele tem uma representação simbólica, e no caso uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Beleza? Então nós temos aqui o eixo de coordenadas, né, eixos que são das abscissas no eixo X, horizontal e vertical das ordenadas. Não confundam ordenadas com coordenadas. Coordenadas é a localização do ponto. E dentro das coordenadas tem a abscissa do ponto e a ordenada do ponto. Tem isso, ok? Outra coisa que a gente vai ver também é que aqui eu vou apagar essa parte teórica e vou explicar uma coisinha sobre igualdade de pares ordenados. Vou pegar esse espaço aqui embaixo. Quando que dois pares ordenados são iguais? Vejam bem, eu vou pegar aqui um par ordenado. Um par ordenado separado por vírgula, dentro parêntese. Olha aí. Esse par ordenado aqui, ó, x, y, ele vai ser igual a esse outro par ordenado se esse elemento aqui, ó, o primeiro elemento que é a abscissa do ponto, for igual à abscissa do outro ponto. E essa ordenada aqui vai ser igualzinha a essa aqui. Ou seja, para que dois pares ordenados sejam iguais, é necessário que a abscissa do primeiro ponto seja igual à abscissa do segundo e a ordenada do primeiro ponto seja igual à ordenada do segundo. Beleza? Vamos dar uma apagadinha aqui e vamos já ver alguns exemplos. Vamos ver um exemplo aqui, gente. Não tão bem como no nono ano, né, mais voltado para a primeira série do ensino médio. Aqui, porque no nono ano você vê ali a representação dos pontos, no plano cartesiano e tal. Então você já tem essa noção. Aqui a gente vai entender um pouquinho mais. Eu peguei um exemplo, diz assim: represente os pontos A, 2, 1, de abscissa 2 ordenada 1, ponto B de abscissa 5 e ordenada 1, e assim vai. C2, 6, B5, 6 em um plano cartesiano. Une os pontos e determine a área e o perímetro. Então essa questão vai envolver a representação dos pontos, dessas coordenadas desses pontos no plano cartesiano, e a gente vai ver também um pouquinho da geometria, né, envolvendo aqui área e perímetro. Tá bom? Então bora representar. Quando eu represento aqui, eu vou fazer um plano cartesiano, perpendicular, né, o eixo das abscissas, eixo das ordenadas, e vamos representar esses pontos nesse plano. Porque nesse caso, é bom que nós venhamos relembrar isso, né? Observe que tanto a abscissa como a ordenada são positivas, então basicamente a gente vai precisar do primeiro quadrante, certo? Só lembrando, vamos fazer um lembrete aqui, ó. Quando está no primeiro quadrante, nós temos aqui, ó, a abscissa positiva. Eu vou pegar só o sinalzinho aqui, ó. A abscissa vai ser positiva e a ordenada também positiva. Porque aqui, ó, o valor de x é positivo e da ordenada positiva. No segundo quadrante, nós temos aqui uma abscissa negativa, porque o eixo x aqui, ó, para cá é negativo, e a ordenada é positiva. No terceiro quadrante, nós temos aqui, ó, a abscissa negativa e uma ordenada negativa, que é no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, nós temos uma abscissa positiva, porém uma ordenada aqui negativa. Então, só para a gente lembrar a questão dos quadrantes. Então, observe que no primeiro quadrante os dois são positivos, tanto a abscissa como a ordenada. Ok? Então, por isso que eu estou dizendo aí, eu fiz um desenho do quadrante mais, pegando o primeiro quadrante somente. Pode ver que eu cortei aqui, aparei aqui as retas, né? Um pouquinho mais, deixei mais destacado no primeiro quadrante. Bora representar esses pontos.
Represente os pontos. Abscissa 2. Abscissa, aqui, ó, só lembrando que a abscissa, em primeiro lugar, na ordem, né, é um par ordenado e a ordenada depois. Ó. X, então vou chamar aqui, abscissa do ponto A, ordenada do ponto A, abscissa do ponto B. A gente representa por Y, e ordenada do ponto B, YB. Aqui, abscissa do ponto C, ordenada do ponto C, abscissa do ponto D, abscissa é um X. Abscissa do ponto D e ordenada do ponto D. Tá certo? Sempre vem a abscissa e ordenada depois. Nessa ordem. Bora lá. Então, a abscissa 2. É o eixo X. 1, 2. Assim, um detalhe importante na hora de representar o esboço, né? Já que a gente não está aqui usando papel milimetrado, uma régua, para deixar bem certinho os espaçamentos. Então a gente está fazendo um esboço. É um esboço de um gráfico. O esboço, a gente não está usando nenhuma ferramenta de medida, então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o valor aproximado, né? Ou seja, quando você vai fazer a representação de um ponto, assim, ó, esse detalhe é importante. Está aqui o 0, né? Aí você pega do 0 para 1 essa distância. Aqui do 1 para o 2 já diminui, ó, a distância. Aí daqui do 2 para o 3 já aumenta. Olha só, há uma desproporcionalidade. Então, aí do 3 para o 4 já diminui de novo. Então, isso aqui, essas distâncias desproporcionais, ela acaba demonstrando um gráfico que não é bem a aproximação real de... Né, quando a gente pega assim um esboço, né, por exemplo, eu estou pegando aqui, ó, eu não estou utilizando nenhuma ferramenta de medida, mas eu estou aqui indo mais ou menos aqui na mesma distância. Então, quando você for construir o seu gráfico, um esboço dele, se atenta a esses detalhes importantes. Aí eu tenho um 2 com 1. Então, aqui, se eu usei essa distância aqui, ó, então eu vou usar basicamente a mesma distância para cá. Então, eu tenho aqui, ó, a abscissa 2, vou relacionar com a ordenada 1. Aí tem esse ponto aqui, que nós estamos denominando ele de ponto A. Então você coloca a letrinha aí. Ponto B, 5, 1. Então, ó, 3, 4, 5. Abscissa 5 e ordenada 1. Esse aqui é o ponto B. Ponto B. O outro, 2, 6. Abscissa 2, está aqui, a abscissa já tem 2 aqui, ó. Aqui é o 2, 3, 4, aqui é o 5. Não precisa numerar, né? Então, cada tracinho desse aqui vai representar um número inteiro. Aí, 2 com 6. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Então, abscissa 2, ó. Essa linha, esse pontilhado aqui, ó, ele é um pontilhado paralelo ao eixo Y. E esse pontilhado aqui na horizontal é paralelo ao eixo X. Achei aqui o ponto C. E o ponto D, 5, 6. Ó. Então, abscissa 5 com ordenada 6. Aí o ponto D. A questão está dizendo assim, una os pontos. Então, vou unir os pontos aí. Vou unir os pontos vai formar uma figura geométrica. Que é um retângulo. Aquilo que foi pontilhado e nós unimos, ó. Unimos os pontos, né? E aí, minha gente, formou essa figura geométrica aí. Então aqui tem aqui, ó, essa região que ele está pedindo para calcular, que é a área, e o perímetro. Então vamos ver. Para eu calcular a área de um retângulo, que é um retângulo, como é que eu sei que é um retângulo? Olha só. Do 2 até o 5 tem quantas unidades? Vamos ver aqui, ó. Do 2 até o 3 tem uma unidade, ó. Do 3 até o 4, mais uma unidade. Isso aqui é um Uzinho minúsculo de unidade. E aqui mais uma unidade. Então, 3 unidades. Então, aqui tem 3 unidades. 3 unidades. E aqui, ó, do A até o C tem o quê? Uma unidade, 2, 3, 4, 5 unidades.
Então aqui do A até o C tem 5 unidades. Ok? 5 unidades. Então, a área de um retângulo aqui, ó, observe que as medidas aqui, ó, são diferentes, né? Tem comprimento e largura das dimensões. Então é retângulo, né? Se tivesse mesmo medida esse lado com o outro lado, seria um quadrado. Se bem que um quadrado também é um retângulo, né? Mas é um tipo especial de retângulo. Mas esse aqui é um retângulo que tem medidas dois lados paralelos iguais e outros dois paralelos iguais. A área é o quê? É o comprimento vezes a largura. Então, aqui eu tenho 3 unidades de largura ou 5 de comprimento. É só multiplicar isso aí, vai dar 15 unidades quadradas. Então, 3 vezes 5, 15. Unidade vezes unidade, 1 vezes o da 1 ao quadrado. Já o perímetro desse retângulo é igual à soma dos lados. Então, assim, ó, tem dois lados que medem 3 unidades. Ó. São dois lados que medem 3 unidades. Mas, tem dois lados, esse lado e esse, ó, que medem 5 unidades. Então, aqui dá o quê? 6 unidades, 2 vezes 3, 2, e aqui 10 unidades. Somando dá 16 unidades. Tá bom? Deu 16 unidades aí. Então, é um exemplo aí para vocês sobre representar os pontos nesse plano. E também já fiz aqui o cálculo de Mário dessa figura que foi encontrada. Beleza? Vamos mais uma questão para finalizar? Vamos ver o exemplo de igualdade de pares ordenados. Aqui eu separei 2 exemplos para vocês. Ó, calcule x e y de modo que sejam iguais esses pares ordenados. Então o enunciado representa que esses pares ordenados são iguais. E a gente já pode observar aqui, ó. Esse par ordenado é igual a esse outro. Então, o que separa um elemento do outro é a vírgula. Então essa vírgula aqui, ó, quer dizer que é o primeiro elemento aqui, ó, x mais 2. E esse 5 aqui é o segundo elemento. Aqui tem uma vírgula. Então essa vírgula separa que se o 8 é o primeiro elemento e y menos 1 é o segundo elemento. O que a gente vai fazer? Igualar o primeiro elemento com o primeiro elemento, né? O primeiro elemento desse par ordenado com o primeiro elemento desse outro par ordenado. Então, x mais 8, ou x mais 2 é igual a esse 8. Então, x é igual a 8, 2 na transposição, ele está somando, passa diminuindo. Então, x é igual a 6. Achamos o valor de x. E aqui, ó, 5 é igual a y menos 1. Então, eu posso dizer que y menos 1 é igual a 5, é melhor. Deixar a variável para o primeiro membro. 5 é igual a y menos 1. Então, eu posso dizer que y menos 1 é igual a 5. Vamos mudar o 1. Ele na transposição ele vai somando, já que ele está diminuindo. E vai dar 6. Ok? Então vai dizer, portanto, x igual a 6 e o y igual a 6. Se você quiser comprovar, ó, x sendo 6. 6 mais 2 dá 8. 6 menos 1 dá 5. Então, certinho. Agora vamos ver esse outro aqui. Ó. A vírgula separa os elementos. Então, o primeiro, x mais y, é igual ao primeiro daqui, 7. Ó. E o segundo elemento, x menos y, é igual ao segundo daqui, 3. Ó. E isso me forma o quê? Um sistema. Sistema do primeiro grau com 2 incógnitas. E a gente vai fazer o quê? Nesse caso, eu vou utilizar o método da soma, que é o mais apropriado para cá, já que eu estou observando aqui nessa coluna do y, números opostos. Ó. Y positivo com y negativo. Então eu vou só somar aqui. Ó. Ao somar, eu vou somar aqui 1x mais outro x dá 2x. E um y positivo com y negativo dá 0, né? Igual 7 mais 3 dá 10. O 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo na transposição. Aí. Então x é igual a 5. Achei o valor de x. Se eu achei o valor de x, eu escolhi uma das equações, ou a primeira equação, que é de cima, ou a de baixo, para substituir o x. Eu vou escolher essa de cima. Então, no lugar do x aqui, eu coloco 5, mais y igual a 7.
Aí na transposição, o 5 que está somando vai passar diminuindo. Dá 2. Aí. Portanto, x igual a 5 e o y igual a 2. Vamos conferir. Ó, x igual a 5. 5 mais 2, o y vale 2. 5 mais 2, 7. 5 menos 2, 3. Então, confere. É isso aí. Beleza, pessoal? Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário e também fazer sua inscrição caso não seja inscrito. Tocar no sininho também para ser notificado a cada vídeo que será produzido, tá bom? Um abraço, até o próximo.